Começo pelos agradecimentos internos, tal como em todas as sessões das conversas desassombradas. Agradeço ao Conselho de Administração da Teles e, em particular, ao Miguel Torres e ao Francisco Pereira Mendes, a generosidade com que me permitiram abalançar-me a esta empreitada a que tenho dado tanto carinho e em que tenho sido tão correspondido. E agradeço aos nossos brilhantíssimos advogados que têm feito o favor de integrar todos os painéis, em especial o Rodrigo Rocha Andrade, que tem perdido com esta iniciativa dezenas de horas. Tem sido um gosto enorme para mim participar e preparar com ele, refletir com ele à volta dos temas que nos têm feito juntar. Muito obrigado também, meio interno, meio externo, ao Sr. Professor Dr. Eduardo Paz Barroso, que, como tenho dito, teve um contributo fundacional para esta iniciativa. Tem sido de uma dedicação, de um trabalho que não posso deixar de registar e tem dado a todos nós, no âmbito deste programa, um cuidado e uma atenção que registro e de que não me esquecerei. Hoje temos connosco a senhora professora doutora Teresa Toldi e o senhor professor doutor Paulo Serra. Teresa Toldi é doutorada em Teologia, professora universitária, especialista em estudos feministas, religião e cidadania. Paulo Serra é professor catedrático, doutorou-se em Ciências da Comunicação, é presidente da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, investigador sênior da LabCom. São ambos autores de livros e escritos muito importantes e diversos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Sentimos-nos muito honrados, a Teles, todos os seus sócios, eu próprio, por duas pessoas com a vossa craveira pessoal e académica se juntarem ao grupo de pessoas, de intelectuais que colocaram o seu tempo ao nosso dispor nestas conversas. Tal como tenho dito, e hoje aqui repito, na origem das conversas desassombradas está apenas o facto de querermos que os nossos colaboradores e nós próprios sejamos mais do que bons advogados ou profissionais ligados à advocacia. Queremos realmente que a Teles seja mais do que isso. Queremos ser mais abertos e não cometer o erro que eu próprio cometi de me dedicar de forma quase exclusiva ao exercício desta profissão e de não afetar a muito do que vemos, do que ouvimos e do que lemos o tempo que a sua importância justifica. Pergunto, meus amigos, para que havemos de falar sobre lealdade? E porque haveremos de falar sobre a verdade? E porquê abordar como já abordámos a interpretação? Não sabemos nós todos do que se trata e o que são? Não sei, alguns dos que aqui estão presentes já me ouviram contar uma historieta de um dos nossos miúdos, que hoje repito aqui, embora fosse um bocadinho mais própria para a próxima sessão, cujo tema é a verdade. Um dia, quando a Prisca chegou a casa, eram os miúdos muito pequeninos e o Paulo, pequeníssimo, pareceu ter havido um pequeno conflito entre eles os dois e a Natasha transmitiu à mãe, descreveu o conflito e o que se tinha passado. E o Paulo, que então, mínimo como eu disse-lhe: mãe, no fim vais ouvir a minha verdade.
desde que eu vi esta história, já passaram muitos anos, claro, sempre tive como claro que a verdade teria de ser objeto da maior reflexão pelo meu lado, como efetivamente tem sido. E atrás da verdade veio a interpretação, veio a lealdade, veio o Eduardo, e é essa a razão por que estamos aqui. Vamos hoje à lealdade, então. Boa conversa. Bom, boa tarde, olá a todos. Estamos então na quarta conversa desassombrada. Isto, à medida que o tempo passa, vai ganhando densidade e flexibilidade e facilidade também. E hoje vamos andar aqui a tentar perceber algumas interseções entre a lealdade, começando já por dizer, para deixar isto muito claro, que nós, à partida, achamos que a lealdade é só uma lealdade ao bem, mas também há lealdade ao mal, evidentemente. E vamos falar disso aqui. E por isso é que a dimensão ética e moral é fundamental, é para nos ajudar a distinguir a que é que vale a pena ser leal. E no princípio de todas as lealdades, está uma lealdade que não é exclusivamente freudiana, longe disso, que é a lealdade a nós próprios. Eu vou adotar aqui um modelo que gostei muito, fizemos aqui uma pequena inflexão já na sessão anterior, que é começar por pedir ao Rodrigo Rocha Andrade uma espécie de prólogo, justamente para lhe perguntar para que serve a lealdade no mundo do direito. Na procura das melhores soluções, e quem vai ter com o advogado está à procura da melhor solução, é preciso ter firmeza moral, é preciso seguir princípios, mas a verdade é que boa parte das opiniões públicas não têm hoje essa percepção. Aliás, os média dão da justiça uma imagem que, em alguns aspectos, é quase, se me é permitido dizê-la, uma imagem péssima. Pelo menos uma instituição que é frequentemente assaltada por deslealdades. Por isso eu pedi ao Rodrigo para nos ajudar a situar isto como ponto de partida e ancoragem para a conversa. Claro que sim. Em primeiro lugar, boa tarde. E queria, sendo esta a última conversa em que vou participar ativamente deste lado, agradecer o convite do Carlos para ter participado nestas 3 conversas. Foi uma honra que me fez e é um prazer poder participar nisto e ter tido as conversas que tivemos sobre estes temas. Foi muito importante e, com um advogado em constante formação, que sou naturalmente, fizeram bastante parte daquilo que é a formação, quer como advogado, quer como pessoa, e queria deixar esse agradecimento. No que diz respeito à lealdade, e ainda a propósito daquilo que o Carlos começou por dizer, eu não tenho a certeza se todos nós sabemos aquilo que é ser leal. Todos nós intuímos o que é lealdade, mas é algo que é difícil de efetivamente definir. E, portanto, eu comecei por tentar tentar perceber qual é a definição que é ser leal efetivamente. E o que eu percebo é que a lealdade é um compromisso que não é inato, não é obrigatório, é algo que nasce dentro de nós como algo voluntário, é um compromisso ativo, não pode ser meramente passivo, ok? E é um compromisso a uma causa, quer seja essa causa uma pessoa, um conjunto de pessoas, um clube, uma instituição, valores, etc. Okay? A lealdade, como se começou por dizer muito bem, pode ser boa e pode ser má, à partida, tendo em conta os valores ou as pessoas a que está indexada. Isto é, tão melhor será a lealdade, quanto melhores foram os valores e as pessoas a que se está a indexar efetivamente esse compromisso. Ainda assim, a lealdade por si só parece-me que é uma virtude. Mesmo que indexada a maus princípios, mesmo que indexada a más pessoas, a lealdade por si só, pelo menos em parte, é uma virtude. Um exemplo que se dá muito simples é um soldado numa ditadura, se ele cumprir de forma íntegra aquilo que lhe é mandado pela ditadura, ele é avaliado de uma determinada forma. Ele é leal a essa ditadura. Mas se esse mesmo soldado se deixar de vez em quando ser subordinado, e se calhar com esses subornos até realizar o bem, esta pessoa, à partida, tem um desvalor associado. Okay? Porque ele, não, apesar de tudo, para além de todos os erros da ditadura, ele também não é leal. No que diz respeito agora, concretamente, no direito, toda a estrutura da justiça está baseada num conjunto de lealdades diferentes e muitas vezes a ideia que pode passar de fora é de que efetivamente existem deslealdades, mas o que existe na verdade são lealdades, são compromissos para pessoas, para valores diferentes. O Ministério Público se calhar tem um conjunto de compromissos, os juízes se calhar têm outro conjunto de compromissos, ainda que num caso e noutros se calhar mais próximos, os advogados podem ter outro conjunto de compromissos. Compromissos estes que podem ser, em primeiro lugar, com os seus
os seus clientes. Em segundo lugar, com, se calhar, clientes futuros ou passados que já tiveram, nomeadamente a propósito, por exemplo, dos conflitos de interesse e tudo mais, e até lealdade para com os próprios colegas de profissão com quem têm que todos os dias de lidar. Aquilo que de fora pode parecer deslealdades ou até lealdades colocadas ou indexadas a valores errados, clientes que podem não defender exatamente aquilo que uma pessoa acha que devia ser defendido, é na verdade a forma como a justiça está montada e o equilíbrio que é dado à justiça para que no final do dia o resultado seja o melhor possível quando todos têm lealdades diferentes. Muito obrigado. Acho que é um bom território para ancorarmos. E eu começava por enfim, envolver a Teresa Toldi aqui numa reflexão inicial que tem a ver um pouco com o seguinte. Na tradição histórico-política e jurídico-filosófica, os pactos, e vamos começar por falar de pactos, desempenham uma função determinante. Sabemos que a noção de pacto é uma noção complexa e densa, mas em qualquer caso, um pacto é um acordo. E talvez a primeira coisa que nos ocorre, se nós fôssemos fazer uma espécie de história dos pactos, remontávamos logo ao Antigo Testamento. A noção de pacto está muito presente em muitas passagens, desde logo no Gênesis, e de algum modo o Gênesis começa por nos falar da violação de um acordo estabelecido entre Deus e o homem, com todas as consequências que aí derivam. Vamos resumir, mesmo muito resumidamente. O Senhor leva o homem para um jardim, o Éden, para que este o cultivasse e guardasse. Podia comer de todos os frutos, de todas as árvores, exceto de uma, da árvore da sabedoria, da ciência, do bem e do mal. E o homem quebrou esse pacto, e as consequências são conhecidíssimas no seio da cultura geral e no seio da cultura cristã em particular. Brevíssima, mas mesmo brevíssima citação de uma das passagens do Gênesis, até porque é muito inquietante ainda hoje. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque tu és pó e em pó te has de tornar. Quer dizer, a narrativa bíblica, a partir do Antigo Testamento, constrói um conjunto de valores centrados na noção de pacto e de culpa. Uma vez quebrado, a deslealdade é severamente punida. Depois poderíamos falar de mais pactos extraídos da tradição cultural do cristianismo, o pacto com Noé, a salvação do dilúvio, que vai salvaguardar as gerações futuras, ou o pacto de Abraão, quando este aceita Deus, tratando-se, neste caso, de um pacto diferente, porque é um pacto entre partes desiguais. A tensão religiosa e emocional criada pelo pacto inscreve-se no processo sinuoso e permanente das realidades humanas e sociais, que, de resto, a narrativa bíblica já implicava. Portanto, há uma noção e uma dimensão legitimadora e fundacional do pacto que herdamos de um universo onde se alicerça o cristianismo, mas que não é exclusivo da chamada cultura judaico-cristã. Na cultura grega, Platão, na República, vê o Estado como resultado da ação dos homens que se associam num espírito de ajuda. Claro que numa outra vertente, sempre que falamos de pacto, podemos pensar no contratualismo, nas doutrinas filosóficas que o sustentam, desde logo Thomas Hobbes, porque entende que a cooperação é uma vantagem, teorias inspiradas na necessidade de acordos que regem a vida em sociedade, apetrechados de elementos éticos e políticos. Temos Rousseau, que é, de facto, muito citado por mim, ao valorizar as convenções, ele faz do contrato um ato livre, situa a lealdade do homem na vontade e, portanto, estamos aqui perante um vínculo que já nos traz mais próximo do presente a partir do iluminismo. Em suma, pergunto-lhe, Teresa, qual é a função do pacto na regulação da convivência social, sobretudo numa atualidade onde é muito frequente traírem-se os pactos, o que, por sua vez, também explica a proliferação dos conflitos nas sociedades contemporâneas. Eu queria começar por agradecer muito o convite do professor Eduardo Paz Barroso e a forma como fui acolhida aqui na vossa casa. E queria começar, se calhar, por referir, quando o Eduardo mencionou a questão do pacto, em termos bíblicos, aqui distinguia duas coisas, não é? A questão bíblica e depois a questão da referência que fiz ao Hobbes e ao Rousseau, porque me parece que estamos aqui a falar de coisas bastante diferentes. Eu acho que o que se aplica mais quando se fala do início
do Gênesis, que no fundo foi dos últimos livros a serem escritos no Antigo Testamento, porque foi a história volta, portanto, de frente para trás, o que é interessante também, e tem a ver um pouco também com a ideia dos mitos fundadores e de justificação do que é o mundo em determinado tempo e, no fundo, uma inquietação que eu acho que é interessante aqui referir também, que é porque é que isto é assim, porque é que não é de outra maneira. E, portanto, tudo que já foi referido, no fundo, é porque é que o trabalho é com esforço, porque é que existe a dor, porque é que existe a morte, porque é que existe a violência, porque é que existem desigualdades. E, portanto, vai-se ao início tentar procurar qual é a origem disso, não é? E, portanto, estes textos são fundadores. Isto tudo para dizer que a noção é, e eu não sei se colocaria tanto pacto como colocaria sobretudo aliança, que é mais o termo que é utilizado, e é uma aliança que tem uma característica específica e que é sempre Deus permanece fiel, o povo é que não. Isto é, portanto, há aqui uma certa unilateralidade, mas uma não desistência, isto é, Deus não desiste, o povo é que é infiel e, portanto, depois há inclusivamente rituais e tudo mais que podem ser para tentar repor isto que é uma aliança que é quebrada, mas que é quebrada pelo lado da humanidade. Quando estamos a falar daquilo que é depois a noção, por exemplo, de contrato social, não é? Do Hobbes e do Rousseau, apesar de haver sempre também essa ideia de um mundo sem mal, ou de um mundo em que se procura minorar aquilo que é mau, eu aqui tenho algum problema com esta noção, quando nós aplicamos isto do ponto de vista social, e agora vou dizer uma coisa que é um pouco provocação, mas que é, não estaremos a falar de uma ficção. Isto é, o que é que eu quero dizer com isso? No fundo, quando falamos, por exemplo, do Estado moderno, nós sabemos que está fundamentado na ideia do contrato social, na ideia de um pacto, não é? De um contrato social. Mas, de facto, a questão é que isso é uma figura da filosofia política, se quiser, não é? E, de facto, se nós olharmos e vermos que muitas vezes nós fundamentamos a democracia nesta noção de contrato social, mas simultaneamente à existência desse contrato social também há a possibilidade de fugir ao contrato social, quer dizer, há a possibilidade de não o reconhecer como sendo alguma coisa fundadora das sociedades modernas. E então temos paralelamente uma realidade que pode ser, ok, temos o jogo da democracia definido, mas sempre há pessoas que ficam a jogar fora dela. Quer dizer, que no fundo quase que dá a ideia de que não se sentem vinculadas a uma noção contratual da interação social. Isso agravou-se com o passar do tempo. E isso agravou-se. Quer dizer, nós... A sociedade de outsiders. Exatamente, exatamente. E, portanto, a possibilidade da coexistência de estruturas sociais muito organizadas e, simultaneamente, desregulações. Agora, a questão é se as desregulações depois, quer dizer, como é que a desregulação e a regulação conseguem eventualmente equilibrar-se. Dá-me a ideia, de facto, como o Eduardo dizia, que se está a desregular bastante. Pois, isso remete-nos para a questão do poder, Paulo Serra, porque se ao poder ou aos poderes, já lá vamos, que caberia zelar por esse equilíbrio, que é uma espécie de equilíbrio perdido, uma espécie de paraíso perdido, já agora, sem entrar aqui na substância. E a questão da lealdade e do poder torna-se emblemática, quer no passado, quer no presente. Existem muitas formas de poder, quer associados desde logo ao direito, mas também associados à força. O poder associado à força é aqui uma ideia que me parece essencial. Seja na esfera socioeconómica e político-religiosa, o poder movimenta-se na comunicação, e hoje nós, enfim, jamais poderíamos atrever-nos a negar que o poder se movimenta na comunicação. Por outro lado, a tradição de estudos em comunicação refere-se comumente a uma coisa que no fundo já passou, que é o jornalismo como um contrapoder. Isto tem a ver com uma referência célebre a um senhor chamado Thomas Carlyle, que no Parlamento Britânico do século XVIII evoca a célebre tradição do quarto poder, mas há um autor muito interessante, que infelizmente já não está entre nós, é um grande estudioso do jornalismo, Mário Mesquita, que fala no quarto equívoco, que é muito interessante, porque afinal este quarto poder seria um pouco um equívoco. Poder ou contrapoder, ambos produzem efeitos exercidos, através de uma série de competências próprias. Reclamam o prestígio e proclamam a autoridade. Manter o poder
como o ensinou Maquiavel, implica mestria e também a capacidade de lutar contra outros poderes. Hoje, atravessamos claramente uma época de reconfiguração dos poderes. Um perfeito exemplo disso consiste no crepúsculo da democracia, ideia que eu fui buscar à Anna Applebaum, uma interessantíssima jornalista e teórica americana, que manifesta, a propósito do crepúsculo da democracia, o facto de estarmos, digamos, rodeados de uma ascensão de correntes fraturantes, de novos processos de federar interesses, no fundo, na monopolização pelas televisões dos debates e também numa monopolização pelas próprias redes sociais. Portanto, há diferença entre opiniões, sucedeu a diferença entre factos, consoante as preferências. Os factos não coincidem e foram substituídos por versões. E por percepções do mundo falsas, resultado da tão falada manipulação dos algoritmos, da sua banalização, da identificação de padrões dominantes. A Anna Applebaum tem uma visão crítica e decepcionada, com uma orientação política reformista e conservadora, e analisa especialmente com uma lucidez, enfim, que se reflete logo nesta ideia de crepúsculo, figuras como Viktor Orban e a atual Hungria, o Brexit, o Vox em Espanha, Donald Trump, por aí fora. Hoje conhecemos muita coisa acerca da internet e da sua utilização cultural e política. Os bots, que promovem material excessivo e falsificado, os utilizadores tóxicos, os websites conspirativos, a perversidade dos deepfakes. Há quem esteja convencido de que foram os muçulmanos que estavam a celebrar, foram vistos a celebrar o incêndio da Catedral de Notre-Dame em 2019. Apenas um entre muitos exemplos de uma destruição maliciosa do real. O presente desmultiplica-se em mundos alternativos com as suas equivalências morais. Eu queria perguntar ao Paulo Serra se concorda com esta leitura, o que é que podemos esperar de um mundo assim, onde a miragem e a mudança se entrelaçam com frequência e a tecnologia se substitui à sinestesia. Muito obrigado. Então, eu queria começar por agradecer o convite para estar presente nestas conversas, também agradecer o acolhimento que foi dado e fazer só uma correção à apresentação. Eu já não sou presidente da Sobcom. Já atingi aquela idade em que já começo a dizer já fui. Em contrapartida é vice-reitor da Universidade do Beira Interior. Por enquanto. Mas isso é estar-se, como se diz na política. A título transitório. Estou a vice-reitor. Bom, eu começaria exatamente pelo livro do Mário Mesquita, In Memoriam. Mário Mesquita foi uma pessoa muito importante nos estudos do jornalismo e da comunicação em Portugal. De facto, em 2003 publicou um livro chamado O Quarto Equívoco, o poder dos média na sociedade contemporânea. E eu queria começar por dizer porque é o quarto equívoco. É o quarto equívoco porque os outros três poderes, os poderes republicanos, o judicial, o legislativo e o executivo, na opinião dele, também são equívocos. São poderes que, na realidade, têm vindo a ser postos em questão e a ser secundarizados pelo poder fático da economia, se quiserem, do capital, da tecnologia e da finança. E, portanto, são poderes que, na realidade, não são verdadeiramente poderes, já são equívocos. Do jornalismo, diz-se, como referiu o Eduardo, diz-se que é um quarto poder ou que é um contrapoder, não é? E há situações que ele analisa, por exemplo, a conhecida situação da destituição da demissão do Richard Nixon, não é? O caso conhecido dos americanos, que dá a ideia de que realmente o jornalismo pode ser um contrapoder. Watergate, o Bob Sim, Watergate, etc. Depois o impeachment do Nixon. O Mário Mesquita diz que não é tanto um contrapoder, será mais um tipo de poder. Ainda que não um poder no sentido, por exemplo, do executivo, porque o jornalismo não pode determinar que se vai fazer qualquer coisa. Isto é, qual é o poder então do jornalismo? É basicamente um poder de influência e de persuasão. E eu diria, agora afasto-me aqui um bocadinho do Mário Mesquita, eu diria que o poder do jornalismo é o poder não apenas do argumento, mas é o poder da visibilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós sabemos
que não é muito importante alguém aparecer num jornal ou na televisão e argumentar. O que é importante é aparecer. Isto é, mais do que o discurso, mais do que o logos, o que é importante é a visibilidade. Aliás, há uma autora muito importante da filosofia que diz que, na realidade, a aparência, ou melhor, para os humanos, a aparência é a realidade. É uma expressão, mais ou menos, que eu cito de memória, da Hannah Arendt. E, portanto, o poder do jornalismo é o poder dessa visibilidade. E esse poder existiu até uma certa altura. Até a altura em que se começou a falar da crise do jornalismo. E essa crise do jornalismo... Só fala muito cirurgicamente crise do jornalismo nos anos 80 do século XX. Sim, sim. Quando se começa a falar da crise do jornalismo, essa crise tem a ver novamente com poderes económicos, com poderes políticos, etc. Porque o jornalismo é um poder que é um poder delegado. O poder que tem é um poder dado por outros poderes. Pela economia, pela política, pela finança, pela tecnologia, etc. A partir desses anos 80 começa a falar-se da crise do jornalismo. Mais recentemente, essa crise tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a emergência da internet e das redes sociais. O que é que a internet e as redes sociais vêm fazer? Vêm terminar ou vêm limitar extraordinariamente aquilo que era o poder de visibilidade ou visibilização do jornalismo. Aquilo que os teóricos chamam o poder de agendamento e o poder de gatekeeping. Quer dizer, era verdade ou era um facto aquilo que o jornalista punha no jornal. A partir do momento em que surge a internet e surgem as redes sociais, é verdade aquilo que cada um diz. Aquilo que cada um coloca na internet e coloca nas redes sociais. E aí as verdades multiplicam-se. Deixa-me só muito... Por causa do gatekeeping, só porque não, que é um termo muito técnico. O gatekeeping, no fundo, é um portão que fecha. E os jornalistas têm o poder de fechar o portão e deixar só sair as notícias que eles querem que saiam. Ora, isso hoje já não existe todo. Exatamente. Os jornalistas já não têm nem a chave do portão, quanto mais a capacidade de o deixar abrir ou fechar. Exatamente. Eu irei falar mais à frente, a partir de um exemplo de um autor que eu gosto muito, mas que eu não vou agora referir, para manter aqui algum suspense. E, portanto, hoje em dia, por exemplo, em vez de gatekeeping, fala-se em gatewatching. Em vez de abrir... O jornalista watchdog. Exatamente. É o jornalista que anda a ver na internet, o próprio jornalista anda a ver na internet o que é que ele pode selecionar. E o facto de o jornalismo ter perdido esse poder de intermediação, ter surgido aquilo que se chama a desintermediação, a mediação, se quiserem, o contacto direto entre o comunicador e o seu destinatário, e o comunicador pode ser qualquer pessoa, posso ser eu, nós próprios neste momento estamos a ser transmitidos através do YouTube, portanto estamos mais uma vez a contestar o privilégio da comunicação que tradicionalmente é atribuído aos jornalistas. Portanto, esse poder de agendar que é de toda a gente. E o Trump, por exemplo, nesse aspecto foi um caso de estudo. A utilização que ele fez do Twitter é hoje em dia estudado, porque ele tinha uma habilidade extraordinária para não ir atrás das televisões como a Fox News ou a CNN, mas pôr as televisões atrás daquilo que ele dizia no Twitter. Esta explosão, digamos assim, de informação e de comunicação na internet e nas redes sociais vai colocar um problema muito complicado, que é o problema da seleção. Quer dizer, no meio da imensidão, eu não sei se vocês já procuraram, hoje em dia a gente tem uma dor aqui e vai à internet, não é? Uma dor aqui no lado esquerdo, vai à internet e descobre que aquilo pode ser uma coisa de nada ou pode ser uma coisa muito mais, estamos quase a morrer. Portanto, há ali um problema de seleção da informação. E esse problema de seleção da informação, como é que na prática é resolvido? Através daquilo que o Habermas, o Pariser e outros autores chamam as bolhas, chamam os filtros, os bubble filters, não é? Cada um de nós tende a ir procurar informação junto dos nossos amigos, junto das pessoas que pensam como nós, dando mais uma vez atualidade àquilo que um autor chamado Festinger chama a dissonância cognitiva. Isto é, nós não temos paciência para ver nas redes sociais ou na internet aquilo daqueles que pensam diferente de nós. Nós queremos é verificar que aqueles que pensam como nós pensam realmente como nós, e somos muitos a pensar da mesma maneira. Uma necessidade de confirmação. Portanto, sim, exatamente, isto coloca
a ideia de bolha, e a ideia de bolha coloca a ideia de tribalismo. Se quiserem, nós vivemos uma sociedade, e agora regresso um bocadinho à questão do Rodrigo, a lealdade é esse compromisso. No limite, a lealdade é um compromisso com a sociedade, com o outro em geral, não apenas com a nossa família, com os nossos amigos, mas com a comunidade em geral. Ora, a tribalização, a retribalização, põe em questão esse conceito de lealdade. Transforma-nos a todos em pequenas tribos, atrás de determinados líderes normalmente autoritários, depois iremos voltar a isso, e esse é o grande problema da internet, das redes sociais e do efeito que elas têm na lealdade. Também. Sim, do efeito, eu diria, corrosivo da própria noção de lealdade. Como se criasse aí também quer dizer, eu acho que terá a ver com implicações com a vontade, com falsas vontades, com vontades autênticas, e virava-me agora para a Teresa, porque há muita gente que simplesmente não tem vontade de ser leal. Como se fosse um pouco abúlica do ponto de vista não apenas político, mas social, já nem digo cultural. Portanto, a lealdade, seja ao bem, seja ao mal, dá trabalho, não é compatível com o hedonismo como doutrina dominante. Eticamente observamos grandes falhas na predisposição moral para cada sujeito estabelecer um pacto com a lealdade. A política tem cada vez menos semelhanças com o jogo limpo. Aliás, isto do que o Paulo estava a dizer. Claro que nesta discussão também importa dar atenção à dimensão psicológica da vontade, que por sua vez reflete uma tendência para seguir determinados princípios ou mesmo instintos. Uns e outros dependem da cultura e da educação, aquilo que os gregos chamavam a paideia, quer dizer, fazer da vontade alguma coisa de útil. Como é que é possível quando muitas pessoas parece que são como que capturadas por uma espécie de burnout sociológico, pressionadas pela ideia de que tudo se alcança, tomadas por uma espécie de excesso de positividade, pessoas mergulhadas numa alteridade que produz sentimentos de insegurança, o que aliás veio explicar uma coisa que se fala muito hoje, que são as paranoias securitárias. Portanto, a noção aristotélica da alma, regressando agora atrás, da alma como substância, ser e princípio dos seres vivos, deixa de fazer qualquer sentido. Cai em desuso na linguagem, fica fechada num núcleo cada vez mais restrito, eventualmente apenas a funcionar nas comunidades cristãs. Santo Agostinho realçava a condição da alma dotada de um caráter pensante que hoje não lhe é manifestamente reconhecido. O otimismo é recalcado nas sociedades híbridas. A raiz grega do termo é híbris, que significa injúria. Portanto, não pensem nos automóveis. Não é por aí, não é disso que eu estou a falar. Creio que é mesmo, aliás, esta é uma das principais marcas culturais do nosso tempo. E esta marca cultural não é alheia a uma intensa produção de hiperestesia cultural. Quer dizer, o aumento das sensações tem as consequências evidentes na cultura popular de massas. Aliás, um autor que nós partilhamos, o Byung-Chul Han, que é um autor coreano, mas que vive na Alemanha e trabalha na Alemanha e é basicamente um heideggeriano, diz que a sociedade disciplinar, teorizada por um filósofo muito influente nos anos 60, chamado Michel Foucault, essa sociedade sucedeu-se uma sociedade que é nossa, que ele chama de sociedade do cansaço. Uma sociedade que traz a decepção e a frustração, com impacto no descrédito da política, ou pelo menos da política como ela era entendida até há pouco tempo de uma forma relativamente consensual. Aliás, há uma frase deste autor coreano, do Byung-Chul Han, em que ele diz que o aumento excessivo da produção leva ao infarto da alma. Isto é assim uma coisa muito metafísica. O que é isso do infarto da alma, não é? Se calhar é um infarto em que nós não pensamos, mas corremos seriamente todos esse risco. Há expressões hoje como o mundo do trabalho, que caíram basicamente em desuso, o que nos remeteria para uma discussão que não vamos ter aqui de tipo hegeliano ou marxista, mas na acessão capitalista do termo, os alienados, para a alienação que Marx preconizava no trabalho, deu lugar a populações que são populações de obstinados e de ignorantes. E nós, supostamente sujeitos cultos, esclarecidos, o que é que temos que fazer em relação a isso? Como é que podemos, no fundo, ser leais à cultura tout court? Como promover a lealdade num contexto em que o próprio sentimento de comunidade e de assembleia, a ágora
de que falavam os gregos e que os gregos viviam é, como referiu Paulo Serra, substituída por tribalismos. E já agora, voltando um pouco atrás, e já vou pedir à Teresa para se pronunciar, a questão do desânimo é um pouco a questão de falta de alma. No plano teológico, isso implica a noção de resistência? A noção de resistência... Bem, eu posso voltar um bocadinho atrás? Sim. Então. Porque, de facto, essa questão do tribalismo acho que é importante. E, inclusivamente, nós podemos dizer que as religiões não estão livres de tribalismos. Sim, entendo bem. Quer dizer, nós hoje temos uma pluralidade de pequenos mundos bastante à procura daquilo que seja o sentido, ou um sentido que seja gerível, um sentido que seja consumível, e que, ao qual a religião não está, quer dizer, também é chamada, também é convocada, para não falar daquilo que são aquelas formas de espiritualidade que hoje aparecem. Eu acho que hoje se chama espiritualidade a quase tudo. Quase tudo se chama espiritualidade. Quer dizer, vulgarizou-se também o termo, mas não sei se não é também porque as pessoas, de facto, estando metidas no seu pequeno mundo, não sei se têm a alma enfartada. Eu diria que teriam a alma, se calhar, vazia e andam à procura. Eu aqui, introduzindo uma coisa que é um bocadinho corriqueira, mas depois já volto à questão, eu costumo às vezes dizer que nós podemos entrar numa livraria, daquelas grandes superfícies, daquelas livrarias que não são livrarias propriamente de referência, mas que são aquelas cadeias que nós sabemos, e nós podemos ver o estado da sociedade através das diversas secções que as livrarias têm. Hão de reparar que uma secção que não para de aumentar é a da autoajuda e há soluções para tudo. Se a pessoa tem uma doença, segue determinado caminho ou determinado guia e já não vai ter doença. Isto tudo eu acho que é revelador precisamente do que é, por um lado, isto das pessoas viverem nas ditas tribos, e isto agora é uma das tribos, não é? E por outro lado, a ausência de um sentido, a ausência do sentido para a vida. Então tem que se procurar nesta literatura de quinta qualidade, diria eu, não é? E deste ponto de vista, o caminho da teologia não está muito facilitado, porque a certa altura, se voltarmos ao dito exemplo das ditas livrarias, nós podemos ver como é que pode fazer os 10 passos para não ter determinada doença e a seguir vemos um livro de teologia. E é indiferenciado. Portanto, o que é que isso pressupõe, do meu ponto de vista? Pressuporia a necessidade da erudição. Mas há um fast food cultural. Pois há um fast food cultural, exatamente. E há um fast food cultural e também há um fast food religioso. Sim. E por isso, a mim o que me parece é que eu quando vejo aqui, quando se fala da resistência associada à teologia, ou da teologia associada à resistência, eu acho que o que é interessante, se calhar, é recuperar aquela questão de que eu mencionava logo no início, quer dizer, em que a teologia pode ter talvez um papel disruptivo e que é dizer, será que é isto o melhor que a humanidade tem? Isto é, será que é só aqui que a humanidade consegue chegar? E, portanto, uma teologia hoje que é mais interrogativa, por um lado, por outro lado, quase que uma teologia negativa. Quer dizer, a teologia negativa, em geral, é um conceito que se aplica quando se diz que de Deus é menos o que sabemos do que aquilo que sabemos, e quando falamos de Deus estamos sobretudo a falar de nós. Quer dizer, utilizamos a nossa linguagem porque Deus está para além de tudo aquilo que sejam linguagens, não é? E, portanto, utiliza-se muitas vezes o conceito da teologia negativa para dizer mais aquilo que Deus não é do que aquilo que Deus é. E eu acho que essa teologia hoje seria precisa. Isto é, até para... Isso é muito desafiador. Pois, se calhar é. mas acho que precisaria. E desse ponto de vista, eu vejo a resistência como uma coisa positiva, não é? Como seria isto do tentar passar para além daquilo que é quase um bric-a-brac religioso ou pseudo-religioso, para, de facto, passar para ser capaz de romper tribos. O que é uma coisa extraordinariamente difícil hoje em dia. Precisamente por causa daquilo que o Paulo disse.
Porque as pessoas hoje, o que querem é sempre a confirmação daquilo que pensam. Como querem a confirmação daquilo que pensam, não se dão ao trabalho de procurar quem pense de outras formas. Certo. Já agora falamos de deslealdade e deslealdade aos factos, Paulo Serra. A multidão hoje era inacreditável, olhei para a chuva que não veio, isto é uma citação. Terminei o discurso, fomos para dentro, quando voltamos caiu um temporal. E então, surpreendentemente, choveu, como se Deus estivesse a olhar para nós lá em cima. A frase é de Donald Trump, no dia 20 de janeiro de 2017, quando tomou posse como presidente. Toda a gente podia testemunhar que começou a chover, logo que Trump começou a falar, incluindo jornalistas, como a Patrícia Campos de Melo, da Folha de São Paulo, que relatou a situação. Bastaria, de resto, consultar os arquivos audiovisuais para se perceber que chovia a cântaros quando Trump fez o discurso. E depois, Deus provavelmente tinha mais que fazer do que estar a olhar para o Donald Trump e para o seu séquito. No entanto, isto é um episódio fundador de uma coisa de que hoje se fala muito, que é a questão da pós-verdade. Depois há uma série de implicações que eu não vou aqui desenvolver, mas tem a ver com o papel de uma assessora da Conaway, do Trump, que disse, não, vocês têm uma versão diferente da nossa, porque isto são factos alternativos. E entra aqui uma outra questão, que tem muito na linha do raciocínio que estamos a desenvolver, os factos alternativos, portanto, no fundo, factos para todos os gostos. O conhecidíssimo dicionário Webster teve que esclarecer o que era um facto, aquilo foi pesquisadíssimo. Depois temos a situação que conhecem e que podemos evocar da guerra do Iraque, portanto, das armas de destruição maciça. Os serviços secretos convenceram toda a gente de que o Saddam Hussein tinha armas de destruição maciça. Isto tem a ver com uma coisa muito interessante, do Platão no Hípias Menor, porque eu vou resumir, hiper-resumir, ele diz, aquele que sabe mais é aquele que mente melhor. É assim, Paulo Serra. Só à partida, deixe-me começar por dizer que essa frase do Trump está tão bem escrita que nem parece do Trump. Deve ter sido uma assessora. Deixe-me voltar aqui à questão do jornalismo, não é? Há bocadinho tinha falado que havia uma definição de jornalismo de que eu gosto muito, é uma definição do Chesterton, que é mais conhecido por aquelas histórias do Father Brown, etc. Mas também tem textos, curiosamente, sobre jornalismo, e eu tenho citado alguns. Há uma definição que ele dá de jornalismo, não é ele diretamente, é um leitor que escreve ao editor lá num jornal, e que diz a certa altura que, e cito, o jornalismo consiste, em larga medida, em dizer Lord Jones morreu, a pessoas que nunca souberam que Lord Jones estava vivo. E esta forma caricatural, como o Chesterton caracteriza aqui o jornalismo, tem muito a ver, pelo menos, com duas coisas. Primeiro, que o jornalista, de certa maneira, faz uma seleção daquilo que é real e do que não é, ou fazia. Diz aquilo que é real. O que é real é que o Lord Jones morreu. Agora, também há uma outra questão aqui interessante, que é, não se diz que é o António Manuel que morava ali na esquina, né? O Lord Jones. Portanto, o jornalismo tende a dar visibilidade a determinadas pessoas e instituições. Há estudos feitos, estudos empíricos, por exemplo, do Schutzen e de outros autores, que mostram que jornais, revistas, televisões, etc., dão em muita grande percentagem notícias sobre governos, ministros, secretários de Estado, etc. Portanto, as notícias relevantes tendem a ser de pessoas relevantes na sociedade, ou assim consideradas. E isto conduz também o Chester a uma outra ideia que é interessante, que diz-se que o jornalismo é público e é popular. Mas se nós virmos bem, a única coisa que interessa aos jornalistas são as exceções. O jornalista diz, Lord Jones divorciou-se. Não diz que os outros lords todos continuam casados. E, portanto, isto dá mais uma vez uma visão da realidade. Isto é, o jornalismo nunca foi o reflexo da realidade, foi sempre um mapa da realidade. E há um autor que nos anos 70 e 80 insistiu muito nessa ideia, chamado Jean Baudrillard.
e que tem expressões, por exemplo, dedicou um artigo à guerra do Iraque, ele diz que a guerra do Iraque foi basicamente uma ficção montada, diz coisas como o real nunca existiu, há o deserto real, etc. Porquê? Justamente a produção jornalística e a produção mediática, não jornalística, mas dos média, sobre o real, permite que se contem muitas histórias acerca do real. E essa multiplicação de histórias aumenta ainda com a internet. A internet permite a cada um contar a sua história. E eu, quando estava, digamos, a fazer reflexão para esta intervenção, encontrei um cartoon de um autor americano chamado Martin Chauvel, que faz o contraste entre uma era da verdade e uma era da pós-verdade, dos tais factos alternativos, etc. E ele diz, o cartoon tem duas partes, verdade e pós-verdade, e na verdade está alguém a dizer, penso, logo existo. Que é a verdade cartesiana, não é? Ainda que eu não pusesse assim, eu poria, talvez, dialogamos, logo existimos. Considero que a verdade é intersubjetiva, não é uma verdade cartesiana, é uma verdade intersubjetiva. E no outro lado do cartoon está, acredito, logo tenho razão. E esta do acredito, logo tenho razão, é justamente a característica da pós-verdade. Quer dizer, num mundo que é produzido mediaticamente, e cada vez mais mediaticamente, cada um tem direito à sua verdade. Basta mostrá-la e enunciá-la. Como a internet permite, e as redes sociais permitem essa enunciação e essa visibilidade, então todos temos as nossas verdades. Portanto, há uma floresta de verdades e o que é preciso é abrir caminho no meio dessa floresta. Isto é muito complicado porque, eu volto novamente a uma autora que eu acho fundamental na área da ciência política e da filosofia política, que é a Hannah Arendt, que tem um pequenino texto sobre a verdade em política. E a verdade em política, a certa altura, ela diz que nós prezamos muito na democracia o facto de cada um poder ter a sua opinião. Isso é importante, cada um ter a sua opinião. Mas o importante, o decisivo, não é cada um ter a sua opinião. O decisivo é cada um ter opinião sobre os mesmos factos. Quando os factos não são os mesmos, então as opiniões estão completamente desgarradas. E, portanto, aquilo que nós temos que reivindicar é a convergência para os factos. Para os factos e para a verdade. E, justamente, aquilo que a pós-verdade fez foi eliminar os factos, multiplicar os factos, e se nós não partilhamos os mesmos factos, não partilhamos as mesmas verdades, a tal ideia da verdade intersubjetiva, dialogamos, logo existimos, deixa de existir porque cada um dialoga sobre aquilo que lhe apetece. E então deixa de haver aqui uma nova forma de lealdade, que é uma lealdade à verdade. Porque temos que ser leais à verdade. Aliás, eu acho que, não sei se o Rodrigo leu a definição de lealdade do Joy Royce. Leu? É essa, foi nessa. Ok. Como é que eu... Sim. Porque justamente aquilo que você disse corresponde a essa definição. Sem dúvida. Então. É a devoção a uma causa, uma devoção consciente, deliberada, continuada a uma causa, mas que não se confunde com a fidelidade. Fidelidade é canina. Fidelidade é a fidelidade do cão em relação ao dono. A lealdade implica partilha e diálogo. Constrói-se. Rodrigo, e como é que se dialoga com os clientes no sentido em que, porque é que se confia num advogado? Por uma questão de prestígio, de reputação, por uma questão de intuição? Se calhar, antes disso, só 2 pontos prévios. Porque acho muito relevante conhecermos de onde é que vem a palavra leal. A palavra leal tem a mesma fonte etimológica que a palavra legal. Durante a Idade Média, leal correspondia, por motivos de fluidez da linguagem pré-impressa, correspondia a leal e ilegal eram a mesma coisa. Ao longo do tempo, por exemplo, os soldados que iam para a guerra, eles eram leais no sentido em que cumpriam com as suas obrigações. Aos poucos, com o desaparecimento dessas obrigações e com a possibilidade de se ir para a guerra por vontade, o leal desgarrou-se do cumprimento das obrigações legais e passou a ser a lealdade como um compromisso não perante a lei, mas sim perante outras coisas que não a lei.
a lei hoje em dia ainda consegue impor determinadas lealdades. Às vezes de forma direta, por exemplo, o gerente de uma sociedade é obrigado a ser leal perante a sociedade, os trabalhadores têm um dever de lealdade perante os empregadores, os pais, na sua atuação, têm um dever de lealdade perante os filhos, etc, etc. Os advogados têm vários deveres de lealdade. Têm um dever de lealdade perante os clientes, têm um dever de lealdade perante os seus colegas, têm um dever de lealdade perante os tribunais, perante a verdade. Okay? E este propósito é engraçado porque parece-me que os advogados fazem parte, são um elemento muito importante daquilo que é o contrato social. Eles têm um papel muito importante a dar a conhecer, porque o advogado não é só aquele que vai para o tribunal defender uma causa, Claro. também é aquele que muitas vezes ajuda a perceber qual é o contrato social, ou quais são as suas ramificações e ajuda ao seu E cumprimento. faz acordos, Portanto, não é? Que é uma coisa muito importante. e também ou pelo faz. menos Sim, procura sim, por sim, eles, sim, não é? sim. Que também ajudam a criar a Claro. sociedade. Entendimento. Sim, Ou entendimento. pelo menos uma certa pacificação. Exatamente. E, portanto, há um papel muito, muito importante do advogado e a este propósito existe uma rede social agora que não tem anúncios, tem verdades patrocinadas. E acho que os advogados, apesar de tudo, parece que também têm verdades patrocinadas, mas não é isso que é o objetivo. O objetivo dos advogados é contribuir para se chegar à verdade, para se chegar a um conjunto de factos iguais, para a partir daí se discutir quais são as regras que se vão aplicar a esses factos. E, portanto, ainda assim é bastante diferente aquilo que um advogado faz e o seu dever de lealdade perante a verdade, que aquilo que agora cada vez se vê mais Rodrigo, desculpe lá, mas estou a pensar numa coisa de uma banalidade constrangedora, um papelucho, que é a procuração que se passa ao escritório. Isso é um ato de lealdade absoluta, isso é transferir a minha responsabilidade para a sua responsabilidade. Eu acho que cada vez... Isso é um ato trivial de lealdade no cotidiano, que nós falamos tanto de lealdades, mas isso é um exemplo sem dúvida. notável, hiper positivo. É sem dúvida. E a lealdade, eu acho que tende a crescer quando é recíproca. Quanto mais leal os advogados, quanto mais leais os advogados são perante os seus clientes, maior vai ser a lealdade dos clientes perante os advogados. E eu noto isto na prática, que efetivamente quem se dedica mais e quem dá mais razões para que os clientes tenham confiança em si, recebe de volta clientes mais fiéis. Mas, Rodrigo, mas isso é um bocado aquilo que nós conversávamos a montante deste guião, que é a questão do médico, mas também não podemos transformar o advogado num médico, não é? Eu confio muito naquele médico, mas no fundo há ali um jogo psicológico que é um bocado inerente a isso. Sim, e a lealdade também tem que vir com outros valores, com frontalidade, sinceridade, e portanto a lealdade não é a fidelidade canina, não é fazer tudo aquilo que o cliente quer e dizer sempre que sim, é ser frontal, é dizer esse pode não ser o caminho, porque eu sou fiel à sua causa, e sei que esse não é o caminho correto, a causa é ir por outro caminho. E a este propósito quando estávamos a preparar estas conversas, a maior parte das entradas que agora se encontra na internet a propósito da lealdade é lealdade enquanto customer loyalty, a ideia de que as empresas cada vez mais querem se mostrar leais aos seus clientes e receber a lealdade de volta. A este propósito, por exemplo, o CEO da Harley Davidson diz que a forma que eles têm de ver se estão efetivamente bem no mercado é saber quantas tatuagens foram feitas da Harley Davidson todos os anos. Nós não conseguimos fazer isso na advocacia, acho que ainda está para vir o primeiro cliente que vai tatuar teles no braço, mas nota-se com o tempo, os advogados que com o tempo que são mais sucedidos. Mas podem tatuar mentalmente, não é? Ou tatuar no coração, simbolicamente. E isso nota-se. E isso tem a ver com uma coisa importante que é o agradecimento, sim. Não é? Também. E é isso que faz o sucesso da independentemente advocacia. de ser um negócio, também há um lado de agradecimento. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Pois é interessante isto. Portanto, a lealdade pode nos ajudar a perceber o que é investir, no bom sentido do termo. Distinguir a despesa do investimento. Um bocado como com a educação e com a cultura. Teresa, a lealdade tem muito a ver com o que os gregos chamavam arete, excelência. E eu, tratando-se de si, lembrei-me de várias passagens, não vou obviamente falar delas aqui, de uma exortação do Papa Francisco, a Evangelii Gaudium, em que ele fala muito dos relativismos e dos relativismos morais. Por outro lado, numa sociedade em que vivemos uma overdose de informação, numa sociedade onde estamos mergulhados em fábulas antropológicas, numa sociedade onde
a esquerda radical só é inclusiva para aquilo que convém e a direita radical acaba por promover uma espécie de nova servidão a símbolos, a ideologias, como a ideologia de género. A diferença entre homens e mulheres não é uma construção social. Eu perguntava-lhe, perante a indiferença que percorre os ecrãs, um sentimento de derrota, de impotência, o deslaçamento da relação entre compaixão e lealdade, tendo em consideração tudo isto, que fatia de esperança sobra para a lealdade? Eu acho que eu aqui se calhar vou correr o risco de ser um bocadinho ou ingênua ou completamente contracorrente, mas o ser contracorrente já estou mais habituada. As conversas são Pronto, desassombradas, por alguma razão. pronto. Ok. E eu acho que a lealdade requer o verdadeiro encontro com o outro. Eu devo dizer que do ponto de vista filosófico há dois filósofos que eu gosto muito, há vários, mas há dois que eu gosto muito. Um deles é o Levinas e o outro é o Ricard. E o Levinas, que era um filósofo judeu, dizia várias coisas interessantes. Uma delas tinha a ver com o sentido profundo da ética. Ele dizia, e se calhar punha a esperança nisso, sendo que era judeu contemporâneo do que aconteceu, não é? O Holocausto. Exatamente. E dizia ele, em última análise, o mais importante do ponto de vista, e que também é uma esperança, não é? E que também é uma confiança, digamos assim, uma expectativa. O mais importante, do ponto de vista ético, o princípio mais importante é não matar. Não matar. Mas ele não dizia matar simplesmente no sentido físico do termo. Há muitas formas de morte do outro. E ele dizia isso porquê? E era aí mais que eu queria chegar. Porque ele dizia, matar é negar ao outro o direito de existir. E, portanto, matar é negar a alteridade. E aquilo que é a dita esperança, não é? É, de facto, o encontro com o outro. E o encontro com o outro pressupondo que o outro é o outro de mim, mas não é a reprodução de mim. E que eu, para o outro, também tenho que ser um outro. Portanto, que não é só one way, não é road. E, portanto, ele é um filósofo que ficou bastante conhecido por causa de desenvolver precisamente aquilo que ele designava por uma filosofia da alteridade, que recupera o sentido do encontro com o outro, para além daquilo que são as fantasias do que é o outro, do que é do real que não é o real, não é? Que o Platão diria que são sombras. E o Levinas, de facto, colocava a questão muito aqui nisto, que para mim parece-me que o lugar da esperança para a lealdade passaria por isto que é o encontro com o outro, e que esse encontro com o outro é o vínculo ético fundamental. Fazer do encontro um acontecimento. Exatamente, fazer um acontecimento, fazer do encontro um compromisso, uma exigência, não é? Portanto, algo que é querido, algo que não é acidental, algo que é querido. E que existe simultaneamente o reconhecimento do outro como o meu semelhante e do outro como diferente. Querido no que é uma sentido questão desejado e estimado. Sim, exatamente, exato. E que tem muito a ver com isso que estava a falar e das questões da diferença, por exemplo, que hoje são questões fundamentais de como é que se coloca a questão de diferença. Mencionou aí as questões de ideologia de género e outras tais, não é? Sim. Mesmo sem entrarmos nesse debate, mas de facto a questão, o gerir a igualdade e a diferença está aí, como está em muitos outros debates atuais. Mas eu do meu ponto de vista. posso respeitar a diferença, mas o facto das minorias se comportarem como maiorias é desde logo um desrespeito por essa alteridade relativamente ao outro. Exatamente, porque a questão é... O respeito às minorias não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. Não, e além disso, só existe o respeito pela diferença se houver o reconhecimento da igualdade. Pois. Porque senão não há... Isto quase que é uma questão lógica. Mas da igualdade humanista. Exatamente, de igualmente seres humanos, que isso é que interessa. A igualdade que interessa é essa, igualmente seres humanos. E depois há um outro autor que eu gosto também muito e que eu gosto também muito de convocar para estas questões, que é o Paul Ricard. E o Paul Ricard, ele falava dizia que a ética, o viver ético, a intenção ética é sobretudo uma vida boa. Não é boa vida. Eu, uma vez lembro de um aluno italiano, foi complicadíssimo de lhe explicar que vida boa não é boa vida. Mas a vida boa, no fundo, é uma vida com sentido,
uma vida com intenção, quer dizer, uma vida que faz uma interpretação da realidade, que pretende também intervir na realidade positivamente, uma vida virtuosa com o outro, portanto, numa interação com o outro verdadeiramente respeituosa, não é? do outro, e num projeto de sociedade baseado na justiça, naquilo que é justo, no sentido daquilo que é justo, que eu julgo que também é um conceito que é muito importante para a advocacia, não é? Aquilo que é justo. E aí provavelmente estará, eu penso que aí poderá estar o fundamento para a lealdade, associado também a esta ideia da verdade enquanto confiança. Quer dizer, mesmo é interessante, porque mesmo não só do ponto de vista da filosofia, como por exemplo do ponto de vista também do que é o sentido de ter fé, e aqui não precisa ser uma fé religiosa, mas mesmo a fé religiosa é enunciada sobretudo como uma confiança. Quer dizer, a confiança de que não vamos ser deixados no vazio, digamos assim. Exatamente, Pois. exato. Há sempre Exato. alguma coisa que Sim. está ali. Exatamente, exato. E podemos contar com isso. Sim. Que às Portanto, vezes o contrário até... do desamparo, nós também vivemos em sociedades muito desamparadas. Exatamente. E a expectativa de nos ampararmos uns aos outros às vezes falha um bocado. Exato. Curiosamente, e eu não quero insistir na tecla, mas é uma coisa que me interessa, como os advogados amparam os seus clientes, porque seja, imagino eu, numa grande questão contratual, seja numa questão, sei lá, criminal, o que é que seja, vai-se ali à procura de apoio. Sim, Não é? sim. Mesmo que não se vai à procura de ter razão, não vai dizer que eu tenho razão, mas vai-me dizer que vai-me ajudar, olha, preciso de ajuda. Não é? Isso é um ato de humildade ao mesmo tempo. Sim. E portanto a humildade tem a ver com o amparo. Tem. E tem a ver com... E essa é muito a linha do Ricardo. Sim, é exatamente. E esta ideia da confiança, da fé no sentido do acreditar no outro, não é? E do acreditar que o outro não me vai enganar. Acredito, e a ideia que às vezes até do ponto de vista terminológico é referido como sendo uma rocha. Portanto, a ideia de alguma coisa sobre a qual a pessoa se pode... Sólido. Sim, exatamente, exato. Paulo Serra, na sociedade da comunicação, o problema da lealdade também se associa muito à argumentação. Eu lembrei-me, quando estava a preparar isto, uma das coisas, que aliás é um texto de Aristóteles que o Paulo Serra revisita, onde ele diz que é a faculdade de discutir especulativamente que em cada caso pode ser suscetível de persuadir. E depois, no fundo, estamos aqui, e você também fala disso, perante uma coisa que se reduz a um mais. Quer dizer, numa audiência, seja no Parlamento, seja eventualmente num tribunal, alguém, ou imagino-se uma das partes, mas no Parlamento que é mais fácil de identificar, ou numa Assembleia, até pode estar de acordo com o orador, mas eu estou inclinado, por várias razões, para ter outra opção. Há uma coisa a que os gregos chamavam o pathos, o ethos e o logos. O logos tem a ver com o discurso, com a razão, e o pathos com as emoções. E nós vivemos, entre aspas, isto é uma caricatura, em sociedades patológicas. Isto é, onde o pathos predomina tudo. Vivemos em sociedades o nós e o eles. Paulo Serra, a lealdade, neste mundo muito dominado por tweets político-partidários, pela desconfiança, é muito propícia a radicalismos, a um reabilitar da justiça popular. No fundo, embora muita gente rejeite esta expressão, há uma guerra cultural em ascensão. Depois há outro tipo de fenómenos que fazem parte desta guerra cultural, e já termino. Por exemplo, a percepção que se tem hoje da direita em muitos países na Europa, mas mesmo nos Estados Unidos, mas na Europa isso é claramente evidente, sem independentemente de opções pessoais, é muito através daquilo que a esquerda, votou a simplificar, claro, diz. Ou seja, não há um conhecimento direto das causas, das fontes, como seria no jornalismo. É um enquadramento complexo este em que estamos. Como argumentar, pergunto, a favor da lealdade como alicerce da honestidade intelectual? Porque essa é uma questão que ainda não tínhamos aqui falado e que é decisiva. Honestidade intelectual, não é? Ok, deixe-me só voltar ali à questão do Rodrigo. Quando estava a falar aí da questão da origem comum da palavra lealdade e da palavra legalidade, eu acho, há um autor chamado Ferdinand Tönnies, que é um sociólogo alemão,
que fez a distinção entre comunidade e sociedade. Portanto, ele acha que durante um certo período as pessoas viveram sobretudo em comunidades, são comunidades de sangue, que partilham território e tal. E depois há a passagem para uma coisa mais complexa, com maior número de pessoas, mais distantes umas das outras, a que ele chama a sociedade. E o que acontece é que a sociedade caracteriza-se pela formalização. Eu diria que enquanto nós num sistema comunitário falamos sobretudo de lealdade, num sistema societário nós devemos falar sobretudo de legalidade. Eu aqui adoto um bocadinho a perspectiva de um outro sociólogo, o Simmel. Ele acha que todas as manifestações do espírito precisam de uma exteriorização. E, digamos, a lealdade seria sobretudo essa emoção que nos leva para o outro, que nos leva a manter a relação com o outro, mas depois precisa de uma formalização na sociedade, e essa formalização é a legalidade. Portanto, a legalidade, no fundo, não é senão a lealdade formalizada, sob a forma do contrato, sob a forma de mas isso é uma visão importante, mas um bocado restritiva da lealdade. Porque a lealdade é a lealdade às paixões. Sim, mas... se eu estou apaixonado, isto diria o Roland Barthes. Claro. Aliás, ele viu nos fragmentos do discurso amoroso, eu sou leal, o sujeito apaixonado é leal ao objeto da sua paixão. Claro, senão não poderia ser apaixonado. Agora, e essa é a maior das lealdades. Sim, agora há uma interpretação mas perigosa. Há uma interpretação desta dicotomia do Simmel que vê a comunidade como dando origem à sociedade e a sociedade fazendo desaparecer a comunidade. Ora, isso não é verdade. Nós vivemos simultaneamente. Cada um de nós vive simultaneamente num sistema de comunidades e num sistema de sociedade. E, portanto, há, por um lado, a lealdade como afetividade. O Simmel diz a lealdade, por exemplo, no caso amoroso, nem é do marido nem é da mulher. A lealdade é a relação. Pois. Portanto, o que está em jogo é o que está no meio. Falava a Teresa há bocadinho. É a questão da relação entre o que ama e aquela ou aquele que é amado e vice-versa. E, portanto, não há aqui uma dicotomia. Sobre a importância da lealdade, de facto, aí o Rodrigo já citou o Royce, não é? Portanto, para o Royce tem um filósofo americano que escreveu uma obra sobre lealdade em 1908, que é das poucas realmente sobre a lealdade especificamente, e que tentou, de certa maneira, ver na lealdade uma espécie de substituição do imperativo categórico do Kant. Porque o que é que o Kant pretendia fazer? Pretendia responder à questão: o que é que eu devo fazer? Como é que, seja qual for a situação, como é que eu sei se estou ou não a agir eticamente? E o Kant dizia: ok, age de tal maneira que a máxima da tua ação se possa transformar em lei universal. Portanto, é o famoso imperativo categórico. De certa maneira, o Royce, se nós lhe perguntarmos como é que eu sou leal, age de tal maneira que a tua lealdade contribua para o aumento da lealdade no mundo. É a lealdade sobre a lealdade. Lealdade sobre a lealdade. Pronto, não sei se esta teoria é convincente. Há uma discussão muito grande hoje em dia à volta destas teses do Royce, mas há uma coisa que eu de facto encontro no Simmel, que é a ideia de que a lealdade é uma espécie de a priori da própria sociedade. Quer dizer, nós podemos funcionar ao contrário. Vamos imaginar, e aliás eu aqui posso utilizar um exemplo kantiano. O Kant dá o seguinte exemplo. Imaginem que vocês vão na rua. E vem alguém matar outra pessoa, não é? E esse alguém esconde-se numa casa e chegam e perguntam se nós vimos alguém matar essa pessoa. Nós até podemos imaginar, por exemplo, que a pessoa que assassinou até é da nossa família, que é um amigo. A questão é: nós devemos dizer a verdade ou não devemos dizer a verdade? Sim, nós, em todo o caso, devemos dizer a verdade. Portanto, não há possibilidade de nós dizermos a verdade. Se nós aplicarmos isso à questão da lealdade, uma sociedade sem lealdade seria o quê? Em que a minha relação com o Eduardo seria impossível, porque eu sabia que depois de apertarmos a mão, logo a seguir eu ia traí-lo. Ia fazer exatamente o contrário daquilo. Isso é muito shakespeariano. Não sei se é shakespeariano, será, mas de facto, sem lealdade, nós não temos
sociedade. A lealdade é um a priori da própria sociedade. Eu disse muito shakespeariano, porque realmente Sim, a questão sim. da traição Sim, nós não falamos aqui, mas exatamente, tem pessoas, exato. porque justamente o desleal é um traidor. Volto agora à questão da retórica, não é? A questão da retórica, nós na UBI criámos, quer dizer, pelo menos somos creditados como tendo criado e desenvolvido um conceito que é o conceito de retórica mediatizada. O que é retórica mediatizada? Enquanto a retórica antiga do Aristóteles era uma retórica presencial, portanto o que se tratava era de um orador tentar persuadir um auditório, através dos seus argumentos, da sua simpatia, etc, etc. A retórica mediatizada é a oratória que se transmite através dos média, da televisão, da rádio, hoje em dia das redes sociais, etc. Essa retórica mediatizada centra-se muito numa coisa que é a credibilidade do orador. O ethos. O ethos, sim. Aquilo que nós assistimos na televisão, nos jornais, etc. Mas a televisão aqui, porque a televisão? Porque a televisão continua a ser, entre nós e não só, o principal meio de comunicação política. Aquilo que se procura na televisão é credibilizar determinados autores. E a agregadora de todas as bolhas. Para sim, determinados atores, determinados políticos, portanto, torná-los credíveis, mesmo que eles possam não estar a dizer a verdade. É um bocadinho aquela ideia do povo, com a verdade me enganas. O que interessa não é que as pessoas percebam que ele está a dizer uma mentira. O que as pessoas têm que perceber é que ele é credível, pode estar a dizer a verdade. Mas, paralelamente, essa retórica mediatizada, e eu diria, paralelamente e principalmente, trabalha numa coisa que é a descredibilização. Isto é, hoje em dia, os média, mais do que tentar credibilizar determinadas pessoas, tentam descredibilizar muitas outras pessoas como forma de favorecer as primeiras ou algumas outras. E é exatamente isso que nos conduz aos chamados julgamentos mediáticos, não é? Vocês trabalham na área da justiça, sabem o que são condenadas na praça pública. As pessoas são condenadas na praça pública. Nós nos últimos tempos temos assistido a coisas absolutamente impensáveis numa democracia, não é? Um governo que cai, um primeiro-ministro que é preso, um ex-primeiro-ministro que é preso. Portanto, há todo um conjunto de julgamentos mediáticos, muito antes das pessoas serem até acusadas, e muito menos de serem condenadas, elas já estão condenadas na praça pública. E claro, quando elas dizem, mas eu não fui condenado, estou-me a lembrar de um caso, o Miguel Macedo. Sim, é um caso. É um vai agora caso. para a ex-quadratura do sítio. Quer dizer, toda a gente soube que ele foi acusado disto, acusado daquilo, não sei quem, andou nos jornais, nas televisões, não sei quem. Quem é que soube que ele foi perfeitamente ilibado? Quase ninguém. Portanto, a par essa retórica mediatizada é muito não uma retórica da credibilidade, mas uma retórica de descredibilização, de descredibilidade. Portanto, dar a certos atores a predominância e desfazer na praça pública outros autores. E o que é que isto tem a ver com a lealdade? Tem a ver com a lealdade porque quando as pessoas são enganadas, quando depois os tais autores, que são os credíveis, se vê que afinal são tão não credíveis como os são descredibilizados, aí o que as pessoas adotam é aquilo que não um cinismo à grega, não é? Mas um cinismo à moderna, isto é, a descrença em tudo. Pois. E essa descrença também... E, portanto, é um deslaçar. É um deslaçar da sociedade, mais uma vez. Portanto, a sociedade, isso tem implicações, pois, importantes para a democracia, porque a democracia sem essa noção de como somos seres diferentes uns dos outros, mas que precisamos dialogar, encontrar alguma plataforma, a sociedade não é possível. Temos uma sociedade, se nós olharmos para aquilo que acontece nos Estados Unidos, aquilo que acontece em Espanha, aquilo que acontece na Itália, mas aquilo que acontece também já em Portugal, temos sociedades cada vez mais extremadas e cada vez mais polarizadas entre... Estamos a falar do fenómeno dos populismos sim, de direita também, radical. Sim, também. Direita radical e esquerda radical. Direita radical e esquerda radical. Esquerda radical, obviamente. Porque tende a ficar cada vez mais vazio. Esboroado. Sim, e a engordar os extremos. E as maiorias sociológicas em oposição às elites. Exatamente.
O populismo tem essa coisa interessante, que é um movimento de elites que se pretendem enfrentar as elites. Eu terminava, depois alargamos a conversa, que seria muito interessante ouvi-los também, aos que quiserem, enfim, dialogar com os nossos convidados, mas terminava com uma questão para os dois, começando, enfim, protocolarmente pela Teresa. O sujeito da contemporaneidade deve ser leal a quê? Não é a quem, é a quê? Primeiro, a quê? Não pode ser a quem? Porque eu acho que primeiro é a si mesmo. Acho que é relativamente... Primeiro sim, é a mas si isso já mesmo. dissemos aqui, eu próprio disse Pois, leal a nós exato, próprios. exato, Disse aqui várias exato, vezes, não é? exato. E esse é o pressuposto, é o Sim. ato, é o alicerce, não é? Sim, mas eu previamente a isso podia fazer ali uma Claro, ponto só, claro, tal que claro. eu acho que foi Humberto Eco que uma vez disse que as pessoas hoje não é que estão dispostas a acreditar em tudo. Sim, sim. Sim, eu posso citar mais ou menos o Não Eco. é? Sim, hoje tem tanta importância a voz do sábio como a voz do idiota da aldeia. Pois. Portanto, hoje qualquer idiota tem a mesma possibilidade, o que é democrático e que nos releva à crítica do Platão à democracia, mas de facto torna igualiza, torna igual aquilo que são discursos com pesos e com argumentos completamente diferentes. Mas aí voltamos à argumentação e à justificação. Sim. O que interessa é que o sábio é capaz de justificar. Sim. E o idiota da aldeia não tem Sim, mas justificação se o idiota da aldeia, claro. se o idiota da aldeia for simpático, ou então podemos ir ao contrário, se o idiota da aldeia falar grosso e barafustar, etc. e tal, as pessoas vão acreditar no idiota da aldeia, que nós vemos todos os dias na televisão, claro. E não no sábio. Você na televisão tende a ver cada vez, se é que alguma vez viu sábios, e tende a ver cada vez mais os idiotas da aldeia. Falam grosso. Que às vezes parecem com sábios, são raros. Sim, pseudo-sábios, mas de facto, porque aí tem a ver com aquilo que o Eduardo há bocadinho chamava a retórica patológica, não é? Uma retórica que assenta mais nas paixões. Claro. Sei lá, pode ser paixões pelo parecer bem, pelo facto de ser, já reparámos, por exemplo, todos os políticos hoje têm tendência a ser bonitos, ser bem apresentados, a andar bem vestidos. E agora não falo dos advogados, não é? Bem vestidos, com uma bela gravata, etc. Lembro-me de um primeiro-ministro espanhol, não me lembro do nome, que usava barba e a quem aconselhar, olha, você deve cortar a barba. Ou, por exemplo, o caso que está documentado do António Guterres, sim. A quem aconselharam, isso está documentado por um publicitário, acho que é o Edson Ataíde, que era o diretor da campanha, e disse-lhe, primeira coisa que você tem que fazer, cortar o bigode. Porquê? Porque ele com aquele bigode parecia um político sul-americano, mexicano, com o devido respeito, não é? Com o devido respeito, com todas as conotações que há na nossa cultura relativamente à corrupção, etc, etc. Portanto, primeiro ato... Mas isso também é a retórica da imagem do Barthes, não é? Mas para não desaparecer... Sim, a retórica da imagem, essa podem ser, digamos, paixões mais eufóricas ou paixões mais disfóricas, não é? O fulano que berra, que dá um murro na mesa, que não sei o quê, por exemplo o Trump, não é? Sim, claro. Nós temos agora pela Europa fora trampinhos, sim. Também, imitações do Trump, que também já sabem dar um murro na mesa, fazer muito barulho e tal, e que levam as pessoas aparentemente gostam de autoridade, gostam de ser... E por que será? Eu aí remeto, talvez, estávamos a falar ao almoço de um autor que a nossa colega conheceu na Alemanha, creio eu. Precisava de psicanálise, não é? Precisavam... Aliás, o Reich e o Fromm têm trabalhos sobre isso, sobre a psicanálise das massas, não é? Psicologia, sim, das massas. O próprio Freud escreveu sobre a psicologia de massas. Portanto, há uma espécie de tendência humana para abdicarmos nos outros as nossas decisões, não é? Mas então não fujam à questão. Na contemporaneidade, o sujeito da contemporaneidade, é que não somos nós, também somos nós, mas o sujeito, não é? Como conceito, o sujeito da contemporaneidade deve ser leal a quê? Acho que deveria ser leal à verdade. Eu aqui gostava de dizer uma coisa engraçada. Quando me convidou para falar deste tema, eu imediatamente pensei
veio-me à cabeça uma frase e depois pensei assim, o que é que isto tem a ver? Mas depois pensei, acho que tem a ver. E que é aquela frase que eu acho que também faz muito sentido para o direito e que é uma frase que vem na Bíblia, não é? E que diz o seguinte, que as tuas palavras sejam sim, sim, não, não. E depois é acrescentado, tudo o resto vem do diabo. Diabo em grego significa aquele que espalha a confusão. E eu não sei porquê, quando me convidou, vinha-me essa frase à cabeça. Eu pensava, mas acho que tem ligação, e acho que tem a ver com aquilo que é o exercício do direito também. Portanto, aqui a verdade associada à honestidade e associada a uma coisa que havia um autor da ética também espanhol, que era o Aranguren, que falava da relevância de um bom caráter. Do bom caráter. Como um princípio ético fundamental. Portanto, eu diria a honestidade, a verdade e a interiorização disto também, e um último aspecto que é o reconhecimento da relevância do primado do bem comum. Sim, como falando disso aqui ao longo, que é qualquer coisa que está bastante ausente, não é? Que é sim. trocado pelas questões do poder. Eu não quis, depois, mas eu tinha aqui umas citações da Evangelho Gáudio, que são frases, no fundo, de um texto do Papa Francisco, que são frases que podiam ser de uma atualidade, de uma pertinência mesmo, não é? Sobre a solidão de sujeitos, justamente sobre os relativismos morais. Exato. E, portanto, há um deslaçar, no fundo, não é? Quer dizer, há um deslaçar. Mas o Paulo Serra ainda não disse a que é que sujeita a continuidade, na sua opinião. Eu vou fazer aqui um ponto prévio. As outras perguntas, para mim, foram relativamente fáceis. Essa é difícil. Esta foi a pergunta que me obrigou a pensar. Eu não tenho que responder, portanto... Sim, porque as outras perguntas têm mais ou menos a ver com questões técnicas, que são o trabalho que nós vamos fazendo, a comunicação, etc. Esta questão obrigou-me a pensar e a pensar muito naquela questão do tribalismo e das políticas identitárias, não é? Grupo contra grupo, cada grupo com o seu ressentimento. E então voltei ao Royce, curiosamente. E comecei a pensar num círculo de lealdades, que o Rodrigo falou que as lealdades, por vezes, são conflituosas. Quer dizer, pode haver conflitos de lealdades, não é? Há hierarquias de lealdades. Se eu tiver que escolher, por exemplo, entre proteger a minha família e defender a pátria, pode haver ali um conflito de lealdades. Mas eu consigo imaginar um círculo de lealdades, depois um círculo maior, podia ser a família, os amigos, a minha cidade, a minha região, a Beira Interior, o meu país, a minha Europa, e vou fazendo círculos, subcírculos, círculos exteriores a círculos cada vez maiores, e no fundo, no final, encontro uma coisa que se calhar não existe, que se calhar está desatualizada, uma coisa chamada humanidade. Os outros, o homem, não é? E, portanto, eu acho que o nosso grande desafio sobre a lealdade é nós conseguirmos ser leais aos que nos são mais próximos, mas tentarmos também ser leais aos que nos são mais afastados. Será que eu aos posso outros, aos estrangeiros, etc. Sermos Isso leais implica uma distinção que aparece em alguns autores, que é, pretendem fazer a distinção entre lealdade e justiça. Sim. Isto é ser leal aos próximos. Ser justo é ser leal a todos. E eu penso que seria nesse ser leal, nessa possibilidade de ser leal a todos, que eu colocaria a ênfase. Mas isto coloca um problema, que é o problema das culturas diferentes, não é? E dos direitos humanos. Será que é possível ser leal a todos, mesmo àqueles que defendem culturas que são completamente diferentes ou completamente antagónicas das nossas e que, para os quais não existem os seres humanos, os direitos humanos, portanto, e aqui entramos numa coisa complicada, que é a polémica entre o parcial e o imparcial, entre o liberalismo e o comunitarismo, não é? Coisas muito complicadas. Pode abrir as portas ao mal. Sim, mas eu gostaria de pensar a coisa
nestes círculos concêntricos, e podendo ir do círculo Uma mais espiral de pequenino, lealdades. sim, do mais pequenino para o maior, para o mais alargado, e do mais alargado. Uma espiral de lealdades, Sim. assumindo que é mais difícil, que é ser leal mesmo ao outro com o qual eu não estou de acordo. Exatamente, exato. E isso seria a forma de nós ultrapassarmos esse tribalismo e essa política de identidades e de ressentimento. Estou a citar quase um texto, um livro do Fukuyama, Sim. que trata disso, não é? De uma política de identidade que também uma política de ressentimento, porque as pessoas cuja identidade não é posta em relevo acabam por estar ressentidas e ter coisas contra a sociedade. Isso leva... Fukuyama é o homem do fim da história. Sim, o homem do fim da história. Acabou com a democracia, Exato. mas afinal enganou-se. Não acabou. E ele Pois. tem escrito nos últimos tempos muito sobre essas questões de identidade, o ressentimento, etc. E talvez esta ideia de uma... se calhar não é nada de novo, aquilo que o Kant chamava a possibilidade de uma sociedade cosmopolita. Talvez no fundo seja isso. Mas isso transporta-nos para o idealismo, Sim. de certa maneira. Rodrigo Rocha Andrade, não vou deixar, entre aspas, ir embora sem, já agora, dizer também a mesma questão. O sujeito da contemporaneidade deve ser leal a quê? Eu acho que me fica mal dizer muita coisa depois do que ouvimos até agora. Eu acho que a lealdade tem que, em parte, envolver algum compromisso, algum esforço. Porque é fácil sermos, por exemplo, leais à partida às pessoas que nos são próprias e que há próximas e que defendem os mesmos valores que nós. E, portanto, gosto da ideia de sermos leais, sobretudo, quando isso implica também um verdadeiro compromisso da nossa parte. E o compromisso implica, às vezes, abdicar, em parte, de alguma coisa para conseguirmos criar uma relação com aquilo que está do outro lado. E, portanto, gosto dessa ideia trabalho. Há um sim, trabalho. Sim, E, portanto, a lealdade que vai criar mais lealdade, e às vezes até deixo passar à frente uma pessoa, Pois. porque penso que essa boa ação vai gerar mais outra boa ação que é à frente de uma pessoa. E acho que a lealdade pode ter esse efeito multiplicador. Muito bem. Então, abríamos a conversa. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação à Teresa Toldi, ao Paulo Serra, enfim, algum... hoje, por acaso, nós temos sempre muito presente, eu tive a pensar um bocado o que é que os advogados acham disto. É sempre uma coisa que às vezes até tenho pesadelos com isto, devo dizer, mas na verdade hoje falou-se muito, fez-se aí muitas piscadelas de olho, portanto, para o mundo ou para os mundos do direito. Não sei se alguém lhe apetece pegar nesta deixa, se não, vamos ter pelo menos mais uma conversa e, portanto, podemos sempre... Tem uma provocação. Há bocado estávamos a falar do António Guterres e dele ter sido recomendado que cortasse o bigode. A relação que ele teve com o seu diretor de campanha é uma relação de lealdade, no sentido que há ali uma relação de serviço, e era, ao fim e ao cabo, havia uma relação de trabalho leal. Quando o António Guterres sacrifica a sua própria gosto pessoal em razão de um interesse maior, está ele a ser leal com ele próprio e com o seu eleitorado, da forma como admite-se transformar em recomendação de algo que ele próprio não encarava. E estas pequenas deslealdades acontecem na nossa rotina. Nós, como advogados, quando enfatizamos a verdade do cliente que defendemos e damos menos relevância à contraparte, estamos a ser leais com a justiça. Nós vivemos neste jogo de lealdade que tem fronteiras muito tênues e nunca sabemos onde é que elas se quebram. É uma zona muito cinzenta, certo? Concordo absolutamente com isso. Já foi dito aqui que a lealdade é qualquer coisa de ambíguo, não é? Porque eu posso ser, por exemplo, um dos últimos filmes que eu vi estava a ver se me lembrava do nome, foi sobre o campo de concentração de Auschwitz. É a zona de interesse? A zona de interesse, exatamente. Zone of Interest. Acontece que eu li primeiro o livro do Martin Amis e depois é que andei não sei quanto tempo à espera do filme. Portanto, posso dizer que o Oss,
ao capitão do campo é absolutamente leal portanto, à política hitleriana de exterminar os judeus, não é? E aquilo vai até ao limite do absurdo. Por outro lado, há aquilo que se chama conflitos de lealdades. Portanto, nós muitas vezes somos postos perante o dilema de, ao optar por uma lealdade, nós termos que menorizar ou mesmo pôr de parte uma outra lealdade. Digamos que a lealdade não é uma coisa fácil, não é a nossa decisão. E eu acho que uma das tentativas do Royce era exatamente arranjar um critério para, em cada situação, nós sabermos se devíamos optar por um caminho ou por outro. Portanto, um bocadinho como o Kant, não é? Devo eu mentir mesmo para proteger alguém que eu quero proteger? Não, porque mentira não se pode mentir. E, portanto, o trabalho do Royce era um bocadinho nesse sentido. E a ideia dele é, ok, deve escolher a lealdade que aumenta mais a lealdade. Eu diria que, aplicando aí à questão que me coloca, eu diria que entre ser leal ao cliente ou ser leal a todos os clientes, todos os advogados, que se chama justiça, deveria ser leal, numa ótica royciana, deveria ser leal à justiça. Seria numa lógica, agora... obviamente que estas coisas do ponto de vista da teoria são sempre bastante mais fáceis de tratar, porque quando nós, eu venho da área da filosofia já também, percebi. quando nós tratamos as éticas, aquilo que nós descobrimos é que nós podemos encontrar, há 2 ou 3 sistemas éticos, não é? Mas assim, grosso modo, nós temos chamadas éticas deontológicas ou do dever, não é? Do tipo kantiano. Age de tal maneira que trates, portanto, nunca tratar o outro como meio, mas sempre como fim, utilizar sempre uma lei universal da ação, etc, etc. E depois temos, por exemplo, as éticas chamadas consequencialistas. Isto é, age de tal maneira que a tua ação tenha, se quiserem, em 2 versões, o máximo de efeitos positivos ou o mínimo de efeitos negativos. Bom, mas qualquer destas éticas, quando a gente procura aplicar a casos práticos, não dão resultado. Isto é, aquilo que cada um de nós tem que fazer é pensar, angustiar-se e no fim decidir, tendo a consciência que pode ter decidido mal. E essa é a nossa fragilidade. Acho que não há maneira de nós darmos a volta a isso. Temos só uma questão do André Navarro Noronha. Eu queria ser ainda mais provocador que o meu homónimo André. Sério, porque nós, no exercício da nossa profissão, chegamos a ser os precursores, não é, das tais verdades alternativas. Isto porque, não eu faço criminal. A verdade é uma coisa que às vezes escasseia. Mas a ideia que nós temos de 2 pessoas que viram e relatam os mesmos fatos, nenhuma delas está a mentir, estão a dizer coisas diferentes, leva-nos a que a realidade é uma percepção que temos dela. No fundo, acaba por ser a percepção que nós temos da realidade. É sempre filtrada, nem que seja por nós. E por isso não é igual à questão, não tem que ser igual à questão. Obviamente, estamos a falar de um facto material. A luz está acesa, a luz está apagada. Talvez não tenhamos grande margem. Mas chegamos a ter margem. Eu lembro-me de uma formação que fiz na Suécia, acerca disto, acerca de testemunhas, e o que é que as testemunhas dizem, como é que estão em tribunal. E o formador pôs-nos numa sala, éramos para aí 30, e disse 50 palavras, à razão de 5 segundos, e nós não podíamos anotar nenhum. E no fim, tinha que nos perguntar. Nós queríamos, ele dava-nos as folhas com umas palavras e nós tínhamos que dizer: tenho a certeza absoluta que esta palavra foi dita, tenho mais ou menos, acho que não, acho que sim, tenho a certeza que não foi dita. O número de pessoas que disseram que tinham a certeza absoluta de palavras que não foram ditas, nós ficámos todos boquiabertos. E isto é a verdade, é a percepção que eu tenho do facto. Não é o facto, é a percepção que eu tenho do facto. Portanto, esta lealdade que as pessoas aos advogados dizem,
pela função que exercem, estão um bocadinho divorciados dessa verdade, porque não podemos estar num julgamento em que um defende isto e o outro defende aquilo quando é contraditório. Há um deles que está a mentir. Não pode ser de outra maneira. E há um advogado que está a patrocinar uma mentira. Um deles, pelo menos, se não tiverem nos dois. Isto é a percepção que as pessoas têm lá fora de que isto acontece. E não tem que ser assim. Não estou a dizer, angelicamente, que não haja aqui um ou outro caso que assim. Não estou a dizer. Não nasci teatro e não vou dizer que não fique. Mas nós temos que ter a modéstia para dizer antes que não. Temos que compreender que dos mesmos factos as partes tiraram percepções diferentes e apresentam não versões dos factos diferentes, mas acabam sempre por apresentar percepções dos factos que são diferentes. Teresa, quer comentar? Há uma percepção, há uma lealdade à percepção, afinal, embora isto seja claríssimo do ponto de vista racional. Eu compreendo o que diz. Pelo menos acho que aí, não sei, porque eu não sou advogada, não é? E é um mistério para mim isso que acabou de dizer. E estava com imensa esperança que a pergunta não fosse para mim, não é? Porque essa é uma questão que eu fico sempre fascinada a pensar como é que gerem isto. Também pode acrescentar não é? Como é que gerem isto? Claro. Mas, pelo menos reconhecer que é uma percepção, já acho que é bom. Quer dizer, e é diferente do relativismo. Eu acho que é diferente do relativismo. Porque o relativismo é considerar que anything goes, como se costuma dizer, não é? Enquanto que reconhecer que é uma percepção, acho que dá um espaço de incompletude que pode, quer dizer, que pode dar uma margem, por um lado, de uma certa objetividade, pode parecer que não, mas quer dizer, que é o reconhecimento de que é uma percepção. Pode ser objetivo o reconhecimento de que é uma percepção e que não é a verdade. Não sei se me fiz entender. E que é diferente do relativismo. Eu considero que é diferente do relativismo, porque o relativismo é dizer não, tanto faz, quer dizer, não é? E não. Agora, de facto, eu gostava muito de saber como é que depois isso é gerido diretamente pelos profissionais, não é? Porque deve ser uma coisa... gerem assim, da percepção. Paulo, quer dizer alguma coisa? Sim, eu estava aqui a pensar, a verdade para o Platão, por exemplo, que foi citado aqui, a verdade era o filósofo pensar nas ideias, não é? Portanto, ter uma espécie de intuição das ideias, intuição noética, intuição das ideias, de bem, de justiça, etc, etc. Para o Descartes não estava muito satisfeito nem com isso, nem depois com os medievais. A verdade tinha que surgir do próprio sujeito, não é? Como eu disse há bocadinho, penso logo existo. Digamos, era esta consciência de si do sujeito que levava à certeza e à verdade. Aquilo que eu acho é que a verdade, como nós a entendemos, é uma verdade intersubjetiva. Pois. Sobre os mesmos factos, os factos não têm que ser os mesmos, mas no final, não é do dia, mas se calhar do julgamento, temos que concordar sobre os factos. Aquilo que o tribunal, de certa maneira, faz é uma construção intersubjetiva. Agora, se me disser assim, no final, este tem razão, mas é o que está a mentir, isso pode acontecer. E aí vamos à questão um dos grandes estudiosos da argumentação do nosso tempo, o Perelman, vem exatamente da área da filosofia do direito e de questões exatamente como aquelas que colocou. Como é que é possível? Bom, o que é possível é que o que conta no julgamento não são os factos, são os argumentos que eu consigo construir sobre os factos. E em julgamento o que há é o dirimir desses argumentos. E digamos que esses argumentos vão sendo limados e no final atinge-se um resultado. Esse resultado é o mais justo. Isso aí já estamos a entrar numa outra questão. É que uma coisa é a justiça, outra coisa é saber se a justiça é justa. Muito bem, eu acho que é uma ótima forma de terminarmos, porque a conversa vai longa. Nós vamos ter uma próxima conversa sobre a verdade, justamente, que vai ser no Porto. Vai ter um ilustre advogado que não é da casa e um notável jornalista de investigação que tem estado ligado a alguns dos casos mais hipermediáticos dos últimos anos.
e que ficou muito contente por vir falar a um auditório também de advogados, alguns dos quais, porventura, lidam depois em tribunal com casos com que ele tem trabalhado em termos de jornalismo de investigação. Muito obrigado e até à próxima vez.